bem, pessoal? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, meu querido Carlos Caldas. Obrigado por ter atendido ao meu convite. E vamos fazer hoje vamos abrir uma novidade, né, aqui no Café com Teologia, que é primeiro trabalhar com um bate-papo com alguém que não faz parte diretamente da apresentação, como eu e Armandão. Mas ele te recomendou muito. Ele está em viagem, se eu não me engano. Ele está em viagem. Ele pediu 1000 desculpas, Ele precisou viajar e aí pediu 1000 desculpas por não poder participar, mas ele vai tentar entrar aí nos comentários para participar com a gente, tá? Bom, deixa eu apresentar rapidamente aqui o meu convidado dessa noite, que é uma pessoa muito querida. Eu acompanhei suas lives com o Diego, por exemplo, que foi uma maravilha, né? Depois eu quero o contato do Diego, que o Diego é uma pessoa a ser explorada, né? O conhecimento dele é maravilhoso. O Carlos Caldas é doutor em Ciências da Religião e professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, não é isso? Onde coordena o grupo de pesquisa sobre protestantismo, religião e arte, que é uma coisa bastante interessante. E eu queria perguntar a você... eu estou vazando aí, ó. Tem que tirar o som daí. E eu queria... Não tem problema, fica tranquilo que a gente aqui está em casa. Deixa eu começar a explorar você um pouco, porque você é um camarada de um conhecimento bastante interessante. E aqui no Café com Teologia a gente gosta de discutir teologia de uma forma muito ampla, de uma forma muito fora da caixinha, né? Eu queria começar perguntando a você o seguinte: como foi que você se interessou por ciências da religião? Bom, a questão é a seguinte: a minha formação, Jansen, antes, eu quero agradecer você por ter me convidado. Agradeço o convite. Seria muito bom você ter o nosso amigo Armando Ribeiro aqui conosco. Que pena que não. E agradeço aqueles que estão conosco, aqueles que estão participando com a gente aqui. Então, eu estou vendo aqui a Bianca, lá de Presidente Prudente, o Wilhelm Cell, de Palhoça, Santa Catarina, Ana Beatriz Valverde, de Fora, pessoas que a gente conhece, e, enfim, um abraço a todos e a minha palavra de agradecimento Estou te ouvindo. Aos que nos acompanham aqui agora. Como eu cheguei na ciência da religião? A questão é a seguinte: eu tenho a graduação, Jansen, em teologia. Olha só, o Diego, a gente estava falando dele aqui. Ô, Diego, um abraço para você, Diego. Aí, a gente estava falando de você agora há pouco aqui. O Jansen vai entrar em contato com você, Diego, para articular uma live aí com você. Vai ser bom. E aí, já no tempo de graduação de teologia, eu sonhava em fazer uma pós. E naquele tempo, tudo era outro Brasil, era outro mundo, muito diferente hoje, né? Não havia a facilidade que a gente tem hoje. Naquele tempo, se eu quisesse fazer um mestrado em teologia, havia pouquíssimas opções em teologia. Ou eu teria que ir para São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, com os luteranos, ou então para PUC Rio. Eram as opções que a gente tinha na época. Ou então sair do país, o que seria mais difícil que qualquer uma das duas anteriores. Uhum. E eu sonhava sair do país, acho que eu sonhei com isso até hoje. Mas nunca tive essa oportunidade. E aí depois eu fui pastorear em Limeira, interior do estado de São Paulo. Aí eu, considerando a proximidade geográfica de São Bernardo do Campo, eu iniciei o doutorado em Ciências da Religião ali em São Bernardo. Então, em resumo, o resumo do resumo, a história é essa. Então a gente tem trabalhado com a teologia e religião. Pois é, mas o aspecto na ciência da religião ele é mais amplo, né? Ele vai estudar a religião como uma ciência, ele vai estudar a religião como um fenômeno, ele vai ter uma visão sobre a religião muito mais científica do que propriamente a teologia, no sentido de que ele trabalha menos as doutrinas para trabalhar muito mais o fenômeno, né? Correto, esse interesse pelo fenômeno, esse interesse seu pelo fenômeno é um interesse por conta de você ter uma visão mais ampliada da teologia
como um movimento inerente ao homem? Antes de responder, deixa eu mandar um abraço aqui para a Evane. A Evane faz parte do grupo de pesquisa sobre protestantismo, religião e arte, assim como o professor Diego também faz, integra conosco. A Evane agora, em abril último, defendeu a dissertação de mestrado lá conosco sobre 2 das 7 crônicas de Nárnia, fazendo a correlação de O Sobrinho do Mago, A Última Batalha, com o Gênesis e com o Apocalipse de João. Obrigado, Evane, por estar conosco aqui. Vamos lá. Então, Jansen, você acerta na sua colocação inicial. Ciências da religião e teologia, mais ou menos, fazer uma comparação aqui, talvez tosca, mas assim, mais ou menos como física e matemática, são próximas, mas não é a mesma coisa. Você não troca ciência. Ou então, outra comparação tosca, português e espanhol, são 2 línguas muito próximas, mas não é a mesma coisa. Cada qual, né, tem a sua diferença, não são idênticas. Então, estudos de religião e teologia têm semelhanças, mas cada qual tem a sua particularidade, sua idiosincrasia. A teologia, de fato, vai se preocupar com o aspecto confessional, com a doutrina. Os estudos de religião vão se preocupar, como você disse, com o fenômeno religioso, tá? Sem particularizar essa ou aquela tradição religiosa. Então, vai se preocupar com a história das religiões. Bom, enfim, resumo do resumo é isso. E eu tenho trabalhado, eu trabalho um programa de pós em ciências da religião, mas a CAPES, que é o braço do Ministério da Educação que trabalha com a área, a CAPES agrupa os 2 saberes em uma única área, ciências da religião e teologia. Tá? Alguns são defensores muito ferrenhos de fazer igual o texto lá de Lucas, né, o rico e Lázaro. Eis que há um abismo entre nós e vós. Quem está aqui não vai para aí, quem está aí não vem para cá. Tem gente que acha que religião, teologia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, particularmente, não vejo assim, essa coisa tão engessada do tipo grande abismo, né, que quem está num lado não atravessa para o outro de jeito nenhum. Eu não vejo assim, não. Ou então, para usar outra figura bíblica, né? Os querubins com a espada flamejante, no Éden você não entra mais. Não, eu não vejo assim. Portanto, eu trabalho um programa de pós em ciência da religião, mas eu fico muito à vontade de tratar de temas teológicos e a gente circula, digamos assim, pelas 2 áreas, né? Eu gosto de navegar nessas 2 águas, porque eu gosto. Então, para simplificar aqui, são áreas que me encantam, que me fascinam. Então, a minha trajetória, resumidamente, tem sido essa. Olha, na tela aí com a gente, aí, ó. Olha o Armando aí. Está transmitindo aí. Legal, obrigado, Armando. Tá acompanhando e transmitindo pela página dele do Virando as Páginas. Obrigado, Armandão. É um trabalho maravilhoso que o Armando faz, né, no Virando as Páginas. É muito bacana. Tá, de parabéns pelo trabalho maravilhoso. Mas continuando nessa linha, você coordena um grupo de pesquisa de religião, de protestantismo, religião e arte. Onde é que exatamente a arte e a religião podem ser juntas objeto da pesquisa? Arte e religião? Uma coisa com a outra? Sim, completamente. Totalmente. Porque religião e arte andam juntas, né, mãos dadas, literalmente há milênios. Toda tradição religiosa vai ter alguma manifestação artística. Toda. Né? Então, por exemplo, quando a gente estuda religião, não estou me referindo à teologia agora, não. Sim. Quando a gente estuda religião, um dos conceitos centrais para estudar qualquer tradição religiosa é o conceito de rito. Rito. E todo rito, e o rito é uma forma de expressar as crenças religiosas. Tá? E o rito, muitas vezes, ele vai se expressar como? De uma maneira artística. Vai entrar a música, vai entrar, muitas vezes, a dança, dependendo da tradição. Isso vai variar de tradição para tradição,
Mas a arte, só para responder a sua pergunta, Jansen, a arte e a religião andam juntas de lado a lado. Então vamos pegar agora especificamente o caso do cristianismo, da teologia. Veja a grande tradição da iconografia cristã. Veja a grande tradição da pintura, da música, a literatura. Tem um crítico literário que eu gosto muito de citar, que é o Northrop Frye. Ele era canadense, já falecido. Eu gosto muito de um texto dele chamado, que em português ficou Código dos Códigos. Em inglês, o título original é The Great Code. Né? Literalmente seria o grande código. Código para quê? Para interpretar toda a arte do Ocidente. Literatura, música, até mesmo escultura, a pintura, a arte visual. E qual código para quê? Para interpretar a arte do Ocidente. Que código é esse? A Bíblia. A tese que o Northrop Frye defende é que a Bíblia é a influência decisiva em toda a arte ocidental. Quando a gente vai estudar outras tradições religiosas, a gente vai ver que a arte está presente lá também. E quando a gente vê as tradições religiosas antigas, da Antiguidade Clássica, a arte estava presente também. De modo que a relação entre arte e religião é muito íntima. Os estudos de religião no Brasil, Jansen, são relativamente recentes, tem 45, 50 anos no máximo, menos de 50. E a tendência, pelo menos no início, é de estudar a religião pela via da sociologia. Evidentemente tem o seu valor, claro. Mas não se prestou a devida atenção à arte. A arte pode ser usada para estudar a religião. Como que as duas se aproximam? Né? Então, as duas estão, de fato, lado a lado. Quem estuda a religião deve prestar atenção nisso aí. E teologia e arte andam lado a lado, ou podem andar lado a lado também. Pois é, eu fiz essa pergunta a você exatamente por isso. Porque, de certa forma, a arte, ela teve seus mais profundos e mais icônicas expressões ao longo da história, exatamente quando ela se firmou e utilizou a religião como seu ponto de partida, né? A gente tem aí esculturas, como Moisés, por exemplo, né? Do Michelangelo, a gente tem aí expressões de pintura, de escultura, de música, né? Todas aquelas obras maravilhosas dos grandes maestros. Então, a arte e a religião sempre estiveram muito próximas. Só que hoje, nós atravessamos principalmente, não posso dizer que principalmente, mas expressivamente no Brasil, a gente tem uma dissociação muito forte entre a religião, no seu exercício, e a arte. Uma vez que a grande maioria das pessoas entendem que uma coisa não pode andar junto da outra ou são autoexcludentes. Você entende isso como uma negação do corpo que exercita a religião ou um medo de por ela ser cooptado? Tem tudo a ver uma com a outra. Veja a teologia cristã como que ela se expressa através da música. E o que é a música não ser arte? Né? Então não tem como você separar uma da outra de jeito nenhum. Não tem como. Resumindo a sua pergunta. Você resumiu dizendo que efetivamente a arte participa com a religião e a teologia, uma vez que, por exemplo, as músicas, os louvores, eles são expressão da arte. Mas eu tô me referindo à arte mais como um espectro de manifestação social, não necessariamente dentro do quadrado das igrejas, por exemplo, dentro da instituição da igreja. O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte, é que hoje, quando alguém vê uma expressão religiosa, uma expressão de arte fora da igreja, tende a demonizá-la, ou tende a dizer que ela é uma arte do mundo e a nossa arte é uma arte santa, né? Não vou nem dizer arte sacra. Então, uma visão, ele gera essa dissociação, por isso que eu estou dizendo a você, por que você entende isso? É medo de ser cooptado pela arte mais ampla ou mais secular, digamos assim, vamos usar esse nome para entender? Eu diria o seguinte, Jansen, é uma visão ingênua, visão bastante ingênua.
de achar o seguinte, que só a arte religiosa é boa. Não, não é por aí. Não é por aí de jeito nenhum. Então tem alguns teóricos, né, que a gente poderia lembrar aqui agora. Né? Um deles é o Hans Hoekemaker. Ele era holandês, falecido já. Hoekemaker, ele é da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Hoekemaker era filósofo, ele não era teólogo, era filósofo. E a especialização dele era estética filosófica, tá? Que é exatamente a filosofia da beleza, a filosofia da arte. E o Hoekemaker era cristão da Igreja Reformada holandesa. O Hoekemaker tem alguma coisa dele em português, ele ainda é pouco conhecido, mas ele é muito interessante, merece ser mais estudado. E o Hoekemaker diz o seguinte, ele tem um aforismo que se tornou muito conhecido e que virou até título de um livro pequenino dele que está publicado no Brasil pela editora Ultimato de Viçosa, foi traduzido a partir do inglês, quer dizer, é uma tradução de segunda mão, porque é do holandês para o inglês, do inglês para o português. Mas, enfim, em todo caso está valendo. E o aforismo de Hoekemaker é o seguinte, a arte não precisa de justificativa. A arte é a arte, não tem que ser arte religiosa para ser boa. Não tem que ser, de jeito nenhum. Tá? E tem um outro filósofo também, esse segundo que eu vou mencionar, também não é teólogo, é da filosofia e igualmente da especialização da estética, que é o Calvin Ziegfeld. Calvin Ziegfeld é norte-americano de nascimento, mas ele é de origem holandesa e é da Igreja Reformada, chamado Calvin, né? Para a família colocar o nome desse do menino. Aliás, hoje é o aniversário de João Calvino, né? 10 de julho, por coincidência. Se ele tivesse aqui entre nós até hoje, ele estaria com 511. Mas ele não era elfo, então ele já partiu há muito tempo. E mesmo no túmulo, de vez em quando, eu sou obrigado a dizer que mesmo no túmulo, de vez em quando, ele deve estar se revirando, viu? Várias vezes. Enfim, Ziegfeld diz o seguinte, a arte tem a capacidade do que ele chama de alusividade. Alusividade. Tá? Alusiveness em inglês. Ou seja, a arte faz referência, ela aponta para e produzida com objetivo religioso, objetivo evangelístico, ou de apontar para a literatura. Na época a palavra comunista hoje está muito desgastada, né? Hoje, falar comunista no Brasil isso não quer dizer muita coisa, porque qualquer coisa virou comunista. Hoje a palavra é pejorativa. Se você critica o teu governo, você vira comunista. Quem fala não tem a menor ideia do que a palavra significa, mas enfim. Estou falando agora do Brasil de 75 anos atrás. O Brasil na época de Getúlio Vargas. Então, Graciliano Ramos era comunista, ele foi preso na Ilha Grande, né, que fica no litoral de Angra dos Reis. Daí que vem o famoso Memórias do Cárcere, né, do tempo que ele fica na Ilha Grande. Bom, Graciliano Ramos, que era ateu, ele não tinha religião, mas era um grande escritor. Ele escreve um clássico da literatura brasileira, Vidas Secas. Vidas Secas não tem referência religiosa explícita. Não foi escrito com propósito catequético, religioso, cristão. Não foi escrito como uma peça de propaganda religiosa. Não, nada. Mas há um poder de alusividade, para usar a categoria do Ziegfeld, tremendo no Vidas Secas. Porque ali a gente encontra uma denúncia da exploração do ser humano pelo ser humano, a humilhação do pobre, né? Assim, a Vitória e o Fabiano, marido dela, humilhados, pobres. É uma denúncia de uma situação da reificação, seres humanos que são transformados em coisas, seres humanos que vivem numa condição subhumana. Ele faz uma denúncia disso. Ou seja, você quer algo mais cristão do que isso? Ele é um profeta secular. Ele age como os profetas do 8º século antes de Cristo, do Israel clássico, sem ser cristão. E aí tem um outro princípio que eu vou usar aqui agora, Jansen, que vem agora da teologia particularmente da tradição de João Calvino, né, cujo aniversário lembramos hoje, que é o princípio da graça comum. A graça de Deus que atua para preservar a maldade, para incentivar o bem, mesmo fora daquilo que é explicitamente religioso. Então, respondendo a sua pergunta, acho que eu me alonguei demais aqui, a arte vale por si. Então, a arte não tem que ser religiosa
para valer, para ter validade. Não, a arte vale por si. Eu concordo com o Huckemacher, concordo com o Calvin Ziegfeld e com o Calvino, né? Que é o fantasma, entre aspas, que paira por sobre a cabeça de Huckemacher e de Ziegfeld, é o do próprio João Calvino. Calvino tem uma frase fantástica, que a arte é uma dádiva de Deus que nos ajuda a enfrentar o estado depressivo da vida. Olha só que sensibilidade Calvino teve quando ele falou isso. Porque a vida, às vezes, é depressiva, a vida, às vezes, oprime. A vida, às vezes, é muito difícil e pesada. Aí, nessas horas, a arte serve para quê? Nos ajuda a respirar, nos ajuda a enfrentar. E Calvino entende que a arte, Deus deu a arte para o humano, para nos ajudar a enfrentar, a aguentar o estado depressivo da vida. E Calvino fala de arte, arte. Ele não diz a arte cristã, ele diz a arte. É importante a gente resgatar isso aí. Acho que a arte, concordo com você, e eu diria que a arte adoça as amarguras da alma. Sim. Ela joga um frescor nessa amargura toda da alma. Entrou aqui um negócio, bateu um vento aqui agora, entrou um negócio no meu olho, mas eu ainda estou conseguindo enxergar. Meu pai. Agora me diz o seguinte, desse contexto todo, existe dentro da arte a divisão que é a cultura pop. O que é exatamente a cultura pop? Diz aí para o nosso pessoal. Ok. Pop, P-O-P, pop, é a abreviatura de popular, né? Que é popular, né? A mesma palavra, só a pronúncia que é diferente do inglês e do português. E quando diz cultura popular nesse sentido, não é, nesse caso, quando a gente fala pop, não se refere a popular no sentido de folclórico, tá? Não se refere por exemplo, a literatura de cordel, tá? Ou moda de viola caipira. Não se refere a isso. É claro que isso tem um valor enorme, tá? Um valor tremendo. A música, a moda de viola caipira, que é sudestina, né? É bastante sudestina, a tradição caipira propriamente, o cordel, que é nordestino, mas o popular não é nesse sentido, não. É no sentido, assim, de uma arte que se manifesta, tem alguns meios de expressão bem particulares. Né? O primeiro deles, as histórias em quadrinhos, que antigamente, quando era menino, a gente falava gibi. Né? No meu tempo de criança, a palavra não é usada mais, né? Mas na minha infância a gente dizia gibi. Ou então a gente dizia de uma maneira carinhosa, revistinha. Quando falava revistinha, já sabia. Ninguém perguntava que revistinha, porque todo mundo já sabia que se referia às histórias em quadrinhos. E também ao cinema. E mais recentemente, com avanços da tecnologia, aquilo que tem a ver com os chamados games. Não é? Então, a cultura pop se manifesta, né, por estes veículos, e alguns estudiosos com a tendência de achar que é uma arte inferior, assim como existe a tendência também de achar que literatura de cordel é inferior, a caipira de raiz é inferior, é uma arte, é uma infraliteratura, uma infra-arte, mas também essa é uma visão muito preconceituosa, bastante preconceituosa, e que vai dizer que literatura é só a alta literatura, literatura canônica, histórias e quadrinhos, não, isso não é canônico. Essa visão é bastante preconceituosa mesmo. Umberto Eco, o grande intelectual italiano falecido recentemente, acho que foi em 2016 que ele faleceu, Umberto Eco, que era especialista em semiótica, mas ele trabalhou muito também com hermenêutica literária. Ele é um dos primeiros intelectuais dessa segunda metade do século XX, assim, a questionar isso aí. E ele tem livros nos quais ele vai mostrar o seguinte, que essa literatura chamada popular, que já tem antecedentes no século XIX, e Umberto Eco ele fala disso olhando o contexto da Europa. Ele pega exemplos da França e da Itália.
do século XIX. Ele não conhecia a literatura brasileira, porque se conhecesse, o que hoje é um clássico da literatura brasileira, como o Guarani, de José de Alencar, que é do século XIX, na época, no século XIX, seria considerado pop. Por quê? Porque era publicado em jornal, capítulo por capítulo. Então, quem leu o Guarani deve se lembrar disso, né? São capítulos bem curtinhos, que eram publicados nos jornais, um capítulo por edição então não podia ser grande. Então, quer dizer, hoje virou clássico da literatura brasileira, mas no século XIX, quando foi publicado, é a literatura pop. Então, Humberto Eco resgata esse tipo de literatura que alguns teóricos consideram como não tendo valor. O Eco vai dizer, não, isso tem valor, sim. Tá? Então, as histórias em quadrinhos, romances tidos, né, como... eu não uso a expressão infraliteratura, porque eu estaria concordando com esse tipo de preconceito acadêmico. Eu acho que talvez a gente possa dizer para-literatura, quer dizer, uma literatura que está em paralelo com a literatura canônica, mas que é tão digna de ser estudada quanto a chamada rica, né? Literatura. Tão rica em expressões e comportamentos populares, né? Que traz a literatura mais para perto do homem, do dia a dia, do cotidiano da vida da gente, né? Então, sim, isso é que você falou agora, Joãozinho, a alta literatura faz também, então a gente tem que reconhecer. Não, claro. A literatura canônica faz também. Mas essa literatura popular, então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o Humberto Eco. Os textos, ele pega, por exemplo, Tarzan, do Edgar Rice Burroughs, que era considerado na época, não, isso aí não tem valor nenhum, a aventura onde se viu, isso aí não quer dizer nada. E ele vai mostrar, aí ele pega também os romances do James Bond, do Ian Fleming, né? Então, tanto o Tarzan, que é mais o início do século XX, quanto o James Bond, que é depois, pós-Segunda Guerra Mundial, tidos como literatura de qualidade inferior. E o Humberto Eco vai mostrar, não, tem valor sim, merece ser estudado, então ele concede, ele dá lugar na academia para você estudar esse tipo de literatura. Daí, ele vai falar também, não explorou muito, mas ele fala do Superman, né, que é um dos primeiros super-heróis dos quadrinhos, já com mais de 80 anos. Né, o Humberto Eco fala do Superman também. Então, esse tipo de produção cultural tem lugar na academia. De pouco tempo para cá, a gente vê um aumento, Jansen, na produção acadêmica em torno desse tipo de tema. Eu acho isso bastante interessante. Então, você, dentro desse escopo do que você está falando, dentro na esteira do que você está me colocando, deixa eu te perguntar um negócio. A literatura que a gente vamos chamar de secular, já que não está dentro dos nossos muros, ela tem capacidade de trazer comportamentos, provocar discussões sobre visões de mundo que necessariamente nós não tenhamos ou que podem trazer suplementação à nossa percepção da existência humana? Sim, com certeza. Com certeza. Ela pode ser efetivamente provocativa nisso, né? Sim, certamente que sim. Então pode ser que alguns pensem que a literatura tem que ser, entre aspas, literatura séria, né? Uhum. Aquilo que é sério. A literatura fantástica não tem valor, né? Porque é imaginação, né? Então coisas que não existem. Então isso não vale nada. Isso não é digno de ser estudado, isso é coisa para criança, é escapismo, é alienação. Só que, repito, são visões muito preconceituosas. A literatura fantástica, a literatura de ficção. Certo. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você alguma vez, eu vi um filme, uma vez, chamado Impossível, que é a história de uma família que sofre, junto com todos os demais, o tsunami numa daquelas ilhas da Indonésia. E nesse filme Impossível, em nenhum momento se fala
se diz, né, a qualquer alusão a Deus. Mas o diretor e a história como um todo, ela demonstra a providência divina em cada uma das cenas, até culminar no final, que eu não vou dar aqui spoiler a ninguém, mas no final fica muito claro isso, né? Eu tenho a sensação de que essa arte que consegue nos provocar e nos trazer a percepção do cineasta sobre uma realidade que nós temos como verdadeira, né? Como uma circunstância que a gente concebe como verdadeira, que é a providência divina, ela traz com uma leveza e com uma sinceridade muito maior do que aquilo que a gente provocativamente ou propositalmente, para ser mais exato, monta para dizer didaticamente aquilo que a gente quer que o outro aprenda. Entende o que eu quero dizer? Quando eu faço a coisa de forma proposital para gerar um arquétipo, gerar uma caricatura daquilo que eu quero dizer, é muito menos palatável e muito menos sincero ao coração de quem está ouvindo, a percepção, a mente de quem está ouvindo, do que aquilo que é feito com naturalidade do que ocorre na realidade da vida da gente. Sim. Sim, vamos lembrar aqui o seguinte, 2 comentários, Johnson. O Aristóteles falava da catarse, né? Então você imagina um cidadão lá na Grécia Antiga, de 2.300 anos atrás. Ele vai lá no Epidauro, né, no teatro, e vai ou poderia ser uma tragédia ou uma comédia, né? Então poderia ter uma situação absurda, mas a experiência da catarse, né, você vai se colocar no lugar do personagem, isso vai fazer você pensar na vida, pensar suas ações e reações, né? Então, Aristóteles rompe com o Platão, que é o mestre dele, né? Platão tinha uma visão negativa da arte, né? Na cidade ideal o artista não tem lugar, porque esse mundo já é um simulacro do mundo perfeito. A arte é a imitação da imitação, o simulacro do simulacro, né? Mas Aristóteles vai romper com isso, vai dizer, não, a arte tem valor, né? Então, eu acho que isso tem a ver com o que você perguntou. Aí você citou o filme, né? Impossível, eu não conheço esse filme, nunca vi, mas eu vou pegar aqui o gancho, Jansen, você usou aí a palavra providência, e ainda que não tenha nada no filme, eu estou repetindo o que você disse, né? Explicitamente religioso, você vê ali que, pelo que você falou, a narrativa vai daqui, vai dali, e você vê a providência divina acontecendo. Fez lembrar o livro bíblico de Esther, um dos livros mais curiosos da Bíblia inteira, porque o nome de Deus não está nenhuma vez. Em Esther, Deus, né, não é mencionado, a providência divina acontecendo, né? Então tem o Jack Miles, que é um crítico literário dos Estados Unidos, que é biblista também, que é crítico literário e é biblista. Então ele fala que em Esther, Deus é uma ausência presente e uma presença ausente. Ele está lá, mas não está. Ele não está, mas ele está. Esse paradoxo, né? Deus em Esther é o paradoxo. Então, o Senhor dos Anéis, quando Deus não é mencionado no Senhor dos Anéis nenhuma vez. Quando a gente lê o Silmarillion, que é a pré-sequência, aí a primeiríssima afirmação é a respeito, é a respeito de Deus, Eru, o único. Quem arde era chamado de Ilúvatar. Ele é porque ele é. Ele existe por si mesmo. Bom, aí você chega no Senhor dos Anéis, Eru não vai ser mencionado. Mas a narrativa conduz o leitor de uma maneira tal que você vê a providência divina está atuando ali. Tá? E no final, o mal é derrotado. O anel é destruído. Sauron é derrotado. Então, quando você falou do filme, você me fez lembrar do livro de Esther, da providência divina atuando, sem que a gente perceba muitas vezes, e de como Tolkien conduz a narrativa do Senhor dos Anéis. Em um dos seus artigos na revista Ultimato, você fala da importância de C.S. Lewis, da obra do C.S. Lewis, nessa junção, ou nesse binômio teologia e cultura pop. Exatamente o que dele você enxerga como
um elo de ligação? Um elo entre o quê? Deixa eu entender, cortou um pouquinho. Elo entre a obra de C.S. Lewis e o conceito teológico. Os conceitos teológicos que a gente estuda dentro da teologia. Lewis, ele foi tanto... É muito interessante, porque, por um lado, ele era extremamente racionalista. Ele foi formado assim, com uma tradição da filosofia clássica, tá? Da lógica formal, clássica, grega. Ele conhecia isso a fundo. Por um lado, ao mesmo tempo, ele tendo um fascínio pelo estudo da mitologia. A mitologia grega, a nórdica. Ele faz com frequência referência a personagens, entidades dessas duas mitologias, a nórdica e a grega. Aí nós temos duas linguagens, né? De um lado, a linguagem da mitologia, que é a linguagem da sugestão, da imaginação, da intuição, tá? Que não se prende pelo rigor da linearidade de causa e efeito da linguagem lógica racional da ciência. É outra linguagem. Então, ele formado no rigor da filosofia clássica grega, que ele conhecia profundamente, mas ao mesmo tempo fascinado pela mitologia. Quer dizer, um está para um lado, outro está para o outro. Portanto, ele escreveu tanto livros de uma exposição teológica direta, por exemplo, Milagres. Particularmente, eu considero que é o livro mais difícil dele. Estou falando que agora é muito subjetivo, é a minha opinião particular. Dos livros do Lewis, eu acho que é o mais difícil de todos. Ali, porque é um diálogo filosófico com o David Hume, né, que era absolutamente racionalista, ateu. Tá? Ao mesmo tempo, ele escreveu livros nos quais ele trabalha com a linguagem da fantasia, as Crônicas de Nárnia. Tá? Ele escreveu ficção, né? Então, a trilogia cósmica ou trilogia espacial. Por quê? Por entender que a linguagem da fantasia, a linguagem do mito, a linguagem da ficção, podem veicular conceitos que têm a ver com o transcendente muito melhor do que uma linguagem linear da lógica. Tá? Então ele entende isso. A linguagem da fantasia muitas vezes é muito mais propícia para falar do transcendente. A linguagem da mitologia pode falar muito melhor do que você usar uma exposição direta. Então eu acho que isso responde a sua pergunta, né? Em Lewis, a gente vai encontrar essa facilidade, né? Alguém que trabalhava com a exposição direta e alguém que trabalhava maravilhosamente bem, de maneira magistral, com a linguagem da fantasia. Tolkien, que era amigo, eles eram colegas de docência e eram amigos, eles tinham bastante proximidade, amizade bastante próxima, de fato. Tolkien também é bem diferente de Lewis em muitos pontos, mas Tolkien também compartilhava dessa perspectiva que a linguagem da fantasia veicula elementos que têm a ver com o transcendente muito melhor do que uma linguagem puramente racionalista. Ou seja, você pode dizer 1 mais 1 é igual a 2. Tudo bem, isso é lógico, é linear, é racional. Tem o seu lugar, tem a sua importância. Os engenheiros que o digam. Mas a linguagem da intuição, a linguagem da fantasia, a linguagem mitológica, são extremamente adequadas, de fato, para comunicar, pensando no caso especificamente da teologia, né, para veicular conceitos teológicos, conceitos que têm a ver com o transcendente. Aliás, Carlos, a linguagem mitológica, ela permeia todo um pedaço bem grande da narrativa bíblica, né? E para ser bastante
claro, antes que alguém diga que eu estou querendo dizer que a Bíblia é um mito, a percepção de usar uma linguagem que transmita uma verdade sem necessariamente ser a realidade, ela gruda e se gruda muito mais na pessoa, né, na mente, quando você está sendo impactado por ela, e ela se torna, por assim dizer, atemporal, né? Porque a linguagem mitológica consegue uma atemporalidade que uma narrativa realista não conseguiria ter. Obrigaria a uma exegese que buscasse no tempo determinadas verdades ou realidades contemporâneas daquilo que está sendo estudado, que o mito dispensa. Estou dizendo mais ou menos o seguinte: o coelhinho disse para a coruja, vou correr por aqui, e a coruja disse, não corra que você cai. Aí você pergunta, essa história é verdadeira? Ela é verdadeira, mas ela é real? Não, não é real, porque mas o fato de que você não deve correr porque você pode cair e morrer é uma verdade que está implícita na história, que não é real, mas é verdadeira. Portanto, o mito prende muito mais, ele se torna atemporal e ele é muito mais fácil de fazer você entender uma verdade do que uma narrativa que tem que estar contextualizada num momento que necessariamente não vai ser eterno, vai ser perene, vai ser perpétuo. Então, esse conceito mitológico eu acho fantástico quando você fala sobre a facilidade com que essa linguagem muito mais rica e muito mais forte e muito mais efetiva na transmissão dessas verdades. Agora, para a gente se encaminhar para o final do nosso bate-papo, queria te perguntar e te pedir, na verdade, o seguinte: tem alguns momentos, alguns lances das histórias em quadrinho e de todos os filmes que você fala, que você viu e tal, onde teologia está implícita, ou às vezes até explícita? Você podia dar uns exemplos? Ah, sim, obrigado por ter perguntado, certamente, certamente. Mas antes, porém, me permita, assim, voltar um pouco. Né? A modernidade racionalista, né, que vem com o iluminismo, século XVIII, ela rejeitou por completo a linguagem mitológica por dizer o quê? Nós, modernos, somos avançados. Aquele pessoal antigo, eles eram atrasados, acreditavam que as lendas dos gregos e todos acreditavam nessas coisas, coitados. Nós não, nós somos racionais, né? Nós temos a luz da razão, né? Iluminismo, né? Aufklärung em alemão, né? Mas o que é isso? É uma visão extremamente preconceituosa também. Os gregos antigos tinham duas palavras, logos. Aí nós temos uma quantidade absurdamente grande de palavras em português que tem logia. E as palavras, todas elas têm a ver com uma ciência. Veja a medicina. Quase todas não, mas a maioria esmagadora das especialidades da medicina, você vai encontrar logia, né? Cardiologia, quer dizer, o estudo do coração. É o médico que estuda especificamente as doenças que têm a ver com o coração. Não é? A nefrologia, estudo dos rins, pneumologia dos pulmões, por aí fora vai. Geologia, aquele que estuda metais, minerais, minérios, estudo da terra. Ou seja, logia tem a ver com lógica, racionalidade. Tá bom. Mas os gregos também tinham a palavra mitos. E os gregos, eles não se preocupavam em saber, isso aconteceu, isso é verdade. Não estavam preocupados com isso. Não estavam nem um pouco preocupados com isso. Né? Então, por exemplo, quando eles contavam, então, um grego ouvia a narrativa de Ulisses, de Odisseus, né, em grego, voltando, depois da guerra de Troia, aí o navio vai passar na região lá onde tem as sereias, e aí ele manda que os tripulantes o amarrem no mastro principal, todo mundo tem que colocar cera no ouvido para não ouvir o canto da sereia. Ele queria escutar para saber como é que é. Aí ele fala, vocês só vão me desamarrar depois que a gente passar por aqui. E aí o navio passa e não acontece nada. Porque todo mundo está com cera no ouvido, então eles não batem nos recifes que havia ali, então o navio não afundou. Né? Então os gregos não diziam assim, isso é mentira, não existe sereia. Não, eles não se preocupavam com isso. Eles pensavam no seguinte, o que essa história está me dizendo?
Está me dizendo que tem que tomar cuidado com o canto da sereia, expressão que se tornou proverbial em português, até a gente fala, né? Algo que parece bonito, interessante, atraente, mas que vai conduzir para o desastre, vai conduzir para a morte, né? Há um provérbio bíblico que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte, né? Então os gregos antigos, eles trabalhavam com o mitos e o logos de uma maneira tranquila, não fizeram essa cisão que a modernidade implantou. Nós temos uma autora moderna, uma historiadora contemporânea, temos uma historiadora contemporânea, que é a Karen Armstrong, né, inglesa, uma das principais historiadoras das religiões. E ela tem um livro que é de 2011, que é Em Defesa de Deus. Está publicado. A importância de você trabalhar com esses dois conceitos, né? Que mito não é aquilo que a modernidade colocou. É uma mentira. Isso é uma mentira. Não existe sereio. Né? Não, mito não. O mito nos ensina alguma coisa. Então, e o Lewis e Tolkien souberam trabalhar com isso tranquilamente, sem crise, sem problema. Tá? Agora, a sua pergunta, histórias em quadrinhos e tudo. Há muitos, né? Vou citar aqui um clássico de quem conhece as histórias da Marvel. Está em português há alguns anos já, de 1986, é uma edição original dos Estados Unidos, do Demolidor, que da Marvel é o meu preferido, meu favorito, que em inglês, o roteiro é escrito pelo legendário Frank Miller, que é um grande quadrinista, um grande roteirista de quadrinhos, melhor dizendo. Frank Miller, em 1986, escreve uma história do Demolidor que ele deu o título Born Again, Nascido de Novo, que vem de João, capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos, nascer de novo. No Brasil, essa história recebeu o nome de A Queda de Murdoch, Matt Murdock, né, que é o alter ego do herói Demolidor. Quando você lê a história e você conhece o texto da Bíblia, você vê nitidamente a história é uma recontagem do livro bíblico de Jó. O justo sofredor, o homem que é honesto, ajuda as pessoas, mas que sofre. Se tivesse mais tempo, eu queria comentar sobre um arco famosíssimo dos X-Men, da Marvel também, que é o Deus ama, o homem mata. Começa pelo título. E o título no Brasil ficou a tradução literal do original em inglês. God loves, man kills. Deus ama, o homem mata. Do Chris Claremont, que é o grande roteirista do X-Men. Isso aí é teologia pura da primeira à última página. Do início ao fim. Né? Eu falei com você que a discussão teológica também do Batman versus Superman. Existe ali uma discussão teológica também bastante interessante. Lembra que eu te falei isso? Que a gente pode explicitar. Eu lembro que você falou que a gente né? E tem também, a gente poderia lembrar, por exemplo, o Shazam, né, o antigo Capitão Marvel, que virou o Shazam do DC, tem um clássico chamado O Poder da Esperança, que quando a gente lê, dá vontade de chorar, de tão bonita que é a história. E é nitidamente calcado no episódio dos Evangelhos de Jesus com as crianças. Né? Jesus com as crianças. Né? E o próprio tema, né? O poder da esperança. Esperança é um tema cristão por excelência. Não é? Enfim. Precisa ser facilitado, né? Tornado mais fácil e mais acessível a toda a população. Mas a gente conseguiu passar bastante do que é esse conceito desse binômio, né? Cultura pop e teologia. A gente conseguiu passar bastante, eu tenho certeza. A gente vão surgir dúvidas e vão surgir comentários durante a semana dessa live, e a gente se propõe, então, mais na frente, fazer uma nova, tirando essas dúvidas que aparecerem, essas perguntas, essas questões, e avançando um pouquinho mais nessa ideia dessa junção, dessa possibilidade do uso da arte como um grande apoiador, uma grande expressão facilitador do conceito teológico. Acho que isso que é uma das coisas que mais podem acontecer nesse binômio, nesse uso das disciplinas se apoiando mutuamente, né?
Quero agradecer ao Nelson Lucas, pastor Nelson Lucas, que esteve conosco. Quero agradecer a Elizabeth Souza, que também nos acompanhou desde o início, a Mônica Lima, o Márcio Costa, o Marcinho, grande abraço, a Alessandra Lima, o Armandão José Ribeiro, Sérgio Parobé e tantas outras pessoas que participaram conosco dessa live. E agradecer a você pelo teu carinho, você foi um amor de pessoa, sendo tão gentil em dividir com a gente todo esse teu conhecimento, mas fique tranquilo que você será muito explorado aqui no Café com Teologia. Obrigadíssimo pelo teu carinho, obrigado por você ter disponibilizado esse tempo todo para a gente, obrigado a todo mundo e até o próximo encontro. Tamo junto, Jansen. Obrigado por ter me convidado.